Pessoal, muito bem-vindos a mais uma conversa aqui sobre mundo do marketing digital, sobre produção de conteúdo, sobre vendas, empreendedorismo e esse tipo de conteúdo, dessa forma você só encontra aqui no nosso podcast da REC. E hoje, ninguém mais, ninguém menos para falar sobre automação de vendas, sobre resultado, tráfego pago, do que David Viana. Tamo junto, Thales. Meu irmão, obrigadão, cara, por ter aceitado o convite e trocar essa ideia aqui com a gente. Cara, satisfação estar aqui presente, tá? E eu queria, antes de tudo, que você se apresentasse para a galera que está assistindo a gente, que ainda não te conhece. Fala um pouquinho de como é que você começou, como é que foi a tua trajetória. Pronto, obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu fui músico por muito tempo, né, Thales? Pô, legal. Toquei bateria, toquei em grandes bandas aí de forró, de Fortaleza. Que massa. Então, a gente viajou vários estados aí do Nordeste, fazendo vários shows. E chegou um momento que a Covid parou tudo, né? Sim. Nós se achamos naquela situação difícil. Então eu passei 1 ano e meio, quase 2 anos, sem poder tocar, aquele barzinho fecha tudo ali. Verdade. Né? O que é que acontece? Comecei a procurar outros meios de faturar, de ganhar dinheiro. E eu encontrei o digital, que foi onde a maioria das pessoas que estão no digital hoje entraram. Foi onde o mercado realmente deu um boom ali, no final de 2019 para 2020. Foi aí que eu me encontrei, achei muito interessante, paguei um curso de importação, estava importando alguns produtos dos Estados Unidos, como minoxidil, né? Para barba, o perfume Ferrari Black, aqueles Little Trees que a gente coloca no carro, né? isso. Então, eu estava conseguindo já importar através desses cursos, mas eu não conseguia vender. Sim. Grande parte da minha mercadoria ficava estocada, porque eu dependia de boca a boca e dependia de amizade, né? E às vezes os amigos, né, alguns que a gente tem, queria comprar um preço bem mais abaixo do que a gente estava vendendo. Fala que eles Aí queria deixar mais para frente, enrolando ali, eu não achava esse jeito de fazer uma venda mais escalável. Foi quando eu achei um módulozinho nesse curso de importação que falava sobre tráfego. Ali foi o meu primeiro contato, Thales. E ali no meu primeiro contato com o tráfego, foi onde realmente eu entendi que as plataformas não são redes sociais, o Facebook, o Instagram, elas são ferramentas de anúncio, de publicidade. E aí foi onde começou toda a jornada. A gente começou a fazer um estudo mais aprofundado, até pagar o primeiro curso, o segundo, o terceiro, uma mentoria e por aí foi. Que massa, cara. E por que hoje, assim, o tráfego pago, ele tá presente em todo canto que você olha? Por que a empresa hoje ela precisa ter um tráfego pago dentro da sua atuação de mercado, digamos assim? Pronto. Como é que eu vejo isso? Antes nós anunciávamos por TVs, rádios, outdoors, banners e essa história mudou um pouco, né? As redes sociais ganharam muita força e hoje ele é o principal canal de aquisição de leads, é o principal e mais democrático e também o mais barato de aquisição de leads para as empresas. E tem empresas que faturam milhões e milhões com o tráfego pago no marketing digital e tem empresas que estão começando ali, tem um investimento menor e elas também, já de primeiro contato, já vê grande vantagem e boa parte dos negócios que eu conheci abandonam os meios de publicidade tradicional porque vê grande vantagem nisso. Então, respondendo as publicidades tradicionais, você fala rádio, jornal? Isso, muitas empresas que anunciavam ali, deixaram para investir mais em tráfego pago, que te dá mais escala, com previsibilidade, dados. É bem diferente, viu, Thales? O anúncio na TV para o anúncio em tráfego. Sim, sem falar também questão do valor, né, velho? O valor o grande diferencial que eu vejo da TV é que quando você vai pagar lá uma publicidade no comercial, geralmente é muito caro, né? E você não tem o controle de quem está no sofá lá assistindo a TV. Verdade. Você não sabe se é uma senhorinha, se é um senhor, se é alguém mais novo. Você não tem certeza, exatidão do público que está assistindo a TV naquele momento. Enquanto no tráfego, você tem todo o direcionamento detalhado. Você pode escolher por idade, sexo, geolocalização, dados demográficos, né? Interesses, né? A faixa etária de renda, se a pessoa é formada, se não é. Então, é uma grande vantagem, né? Digamos assim, comparado à TV. E por que tem muita empresa que ainda teima, ainda luta em investir no tráfego pago, em trazer o tráfego para dentro da empresa dela? Cara, é porque primeiro não se deu conta ainda, não chegou a experimentar. É muito raro alguém que experimenta e retrocede, tá?
e depois porque alguns empresários ainda têm a mentalidade muito presa, né? Muito enraizada, Thales. E acha que produto bom se vende sozinho, é o boca a boca ali. Mas creio que a partir do momento que eles experimentarem, eles vão aderir, porque é grande e vantajoso. A maioria dos que resistem é porque não experimentaram. E nós estamos em 2025, a era da tecnologia agora, das inteligências, das IAs, das inteligências artificiais. E creio que até o final desse ano ainda, Thales, boa parte dos negócios que não aderiram ao digital vão estar fechando as portas. A gente já vem falando isso desde 2020, 2021, mas está cada vez mais próximo. E David, você falou assim, é porque talvez ele não experimentou e não viu o resultado. Mas eu já vi várias empresas que iniciaram o tráfego pago e desistiram no meio do caminho. Por que normalmente isso acontece? Sim, inclusive já passou um negócio por mim, 2 negócios já desistiram. Lá no início, quando eu estava com os primeiros clientes, eu peguei um negócio de gás de cozinha, aqui em Fortaleza mesmo. E esse negócio, eu gerava bastante demanda de leads. Né? Gás de cozinha, Thales, não tem muita objeção. É um produto simples de ser vendido. Tá, ali é mais... tu tem ou tu não faz comida. Né? É emergencial ali, né? Mas mesmo assim, eles não conseguiam vender. Porque... depois que eu fui olhar a operação deles, entender por que não estava vendendo, eu cheguei lá, fui fazer um acompanhamento mais próximo, olhei para o time comercial, tinha lá 2 moças, 2 senhoras atendendo, e aí eu entrei para o escritório, olhei lá todo o sistema de vendas e as mensagens já eram dando preço logo de cara, sem conexão, sem emoção, sem nada. Então, o cliente chegava, oi, quanto é o gás de cozinha? Vinha do tráfego, né, que a gente gerava. E aí, a resposta imediata é tanto. E aí, o cliente, ele provavelmente pesquisa outro, vai buscar por barato, preço. né? Nesse caso, vai buscar por preço. E aí, até eu conscientizar esse time, a dona do negócio achou que não era viável dar treinamento de vendas lá e acabou retrocedendo. Então, ela se deu de cara nessa barreira, mas não soube como avançar a partir daí. É por isso que você fala que um produto bom não vende sozinho? Isso. Porque nesse caso não é que é um produto bom, é um produto obrigatório, né? Exato, produto bom, muita gente acha, meu produto é bom, vende sozinho. Não, não vende. Primeiro você precisa entender sobre o seu público, as necessidades, dores, dúvidas, desejos, para você criar uma oferta boa, uma oferta diferente no mercado, e a partir daí você, com essa oferta, gerar uma demanda com o público certo no tráfego e depois, Thales, no time comercial, você tem que atender essa pessoa de forma estratégica lá. Você não pode ser um tirador de pedido, né? As pessoas acham, Thales, os empresários, que você investe em tráfego, a pessoa já vem pedindo Pix, já vem com o cartão pronto para comprar e não funciona bem assim. Não funciona assim, não. Então, a gente tem que ter uma estratégia primeiro para pré-qualificação, a depender do nicho, Thales, tem produtos que são mais simples de vender. Sim. E tem produtos que têm maior objeção, que são os high tickets, né? Que precisa, às vezes, 1 reunião, 2. Então, atendi também negócios desde produtos mais simples, mais fácil de vender, como cosméticos, perfumes, cremes, como consórcio, né? Que é o meu grande carro-chefe hoje, consórcio automotivo. Quando é o momento ali para o negócio começar a investir no tráfego? Cara, o mais rápido possível, né? E tem um valor assim, não, eu só posso investir em tráfego a partir de 500, 1.000, 2.000? Muita gente tem essa objeção. Existe um leilão dentro do Facebook. E esse leilão é para as impressões que aparecem no feed, no stories, onde você vê aquele anúncio lá patrocinado, tá rolando um leilão para ver quem vai aparecer ali. Entendi. Esse leilão, você coloca lá o orçamento e tal, no Facebook, e ele vai estipulando, a partir da taxa de ação estimada do anúncio, a qualidade do anúncio e um valor invertido. Às vezes as pessoas acham que só o valor invertido já é o suficiente para escalar e para faturar mais. Mas o Facebook leva muito em conta ali a rede de usuários dele e como essa rede está se sentindo confortável ou desconfortável ao ver aquele anúncio. Se é um anúncio muito ruim, cara, o CPM, que é o custo por 1.000 impressões, né, vai lá para cima, estoura. Então acaba ficando muito caro, né? Agora, se é um anúncio com qualidade, com taxa de ação estimada boa, e ele não fere nenhuma regra ali do Facebook, que as pessoas estão engajando ali e tal, ele sai mais barato. Então,
o custo inicial para se investir em tráfego depende muito disso. Mas depende também do valor do teu produto, depende da tua oferta. De início ali, para a maioria dos meus clientes, eu indico sempre ali uns R$ 50 dia, tá? Sim. Para a gente começar a ter um trabalho bom, por quê? Eu poderia indicar o mínimo hoje do Facebook, Thales, é $1. Eu poderia indicar para a pessoa investir $1, o meu cliente. Só que a gente ia perder muito no leilão, ia demorar muito a ter resultado. Sim. Então, eu já indico logo de cara R$ 50 dia, que eu acho que é o mais próximo para a gente ter os primeiros resultados reais ali no leilão. David, vamos lá assim, existe uma fórmula que seja replicável para os clientes ou não, cara, cada um tem uma estratégia, cada um precisa ser de um jeito diferente? Thales, boa essa pergunta. Inclusive, muita gente tem muito, desculpa a palavra aí, tá, gente? Mas tem muito cagador de regra na internet, né? E diz que a verdade dele é absoluta e tal, mas eu não creio assim. Eu creio que existem vários métodos para vários negócios de nichos diferentes. Sim. Então, tem método que é replicável para quase todos os nichos, agora tem método que não. Que é tipo assim, é como que fosse aquele arroz com feijão. Pô, tem que fazer isso aqui pra dar certo enquanto a gente cuida de outras coisas, né? A maioria dos negócios são arroz com feijão, tá? É bem relativa a história de arroz com feijão, né? Mas a maioria é isso mesmo. E aí você não precisa reinventar a roda, fazer um mega funil lá com 10 páginas de venda, upsell, cross-sell. Não. Tem negócio que precisa do X1. X1 que a gente fala é direto para o WhatsApp, o lead vai, ou direto para o direct, e lá o seu time tenta converter ali na conversa 1 a 1, que a gente chama. E tem negócios que eu já rodo página de vendas, eu construo lá a página de vendas com formulário de cadastro, a gente faz uma pré-análise do lead, uma qualificação, depois que o lead preenche o formulário, ele cai no bot, e aí esse bot, o robô, chama ele no WhatsApp ou no direct, já puxa mais informações ainda, depois vai para o time de SDR. SDR, para quem não sabe, é o pré-vendedor, né? Que qualifica ali o lead e leva para o time real de vendas, que é o closer. Então, esse processo, entre o X1 ou a página de vendas, depende do ticket, do grau de objeção, certo? Esse método específico que eu uso, entre automação, tráfego e treinamento de time de vendas, ele é um método aplicável a quase 100% dos negócios. Agora tem negócio que eu vou precisar só o X1 ali, já é um produto com menos objeção, que o lead ele está esperando um retorno rápido, ele quer comprar rápido. Então, se eu implementar um mega funil, o cara vai desistir lá e não vai comprar. E David, muito cliente me pergunta qual é a diferença do botão impulsionar para o tráfego pago real. Qual é essa diferença? Cara, essa é boa, viu? Muita gente tem essa questão aí, essa dúvida, né? Inclusive, Thales, tem negócios que só funcionam com o botão impulsionar no digital, né? Entendi. Mas, enfim, é assim. O botão impulsionar, na minha concepção, para alguns objetivos de campanha, ele é muito válido, tá? Sim. Ele tem um resultado realmente bacana. Mas para outros, não. Então, de modo geral, eu entendo que o botão impulsionar é um doce ali que o Facebook te dá para você sentir o gostinho, ver como é que funciona. Mas se você quer realmente escalar, você quer ter uma operação mais robusta e você quer ter mais acesso aos dados, a análise de métrica, otimização, você precisa estar dentro do gerenciador de negócio. O que é o gerenciador? Que muita gente não sabe, tá? Você tem o seu perfil pessoal do Facebook, atrás dele, basicamente, tem outra plataforma que é o gerenciador de anúncios, que é só para negócios, para empresas. Lá você cadastra, faz toda coloca os dados do negócio e ali você começa a anunciar mais profissionalmente. Certo. Lá você tem acesso ao público de maneira mais específica, você tem acesso você consegue lateralizar campanhas a nível de escala e ele é muito mais completo, tá? O gerenciador do que o opcionar. E interessante que você falou que também trabalha tanto com tráfego, automação e o treinamento das equipes, né? Isso. E essa pergunta, cara, eu acho legal, porque eu acho que muita gente pensa isso também. Pô, se eu trouxer automação pro meu atendimento, será que eu não vou ficar com aquele atendimento robótico? Essa questão aí é questão de briga entre os empresários.
Eu acredito que nenhum dos dois tem razão ou não estão com a razão. Existe ali um meio termo a ser estudado. Depende. Depende de quê, David? Você me pergunta. Depende de como a automação está instalada. Depende de como é a comunicação dessa automação. Se ela atende realmente o lead. Imagina, Thales, tu chega numa automação, tu quer uma agilidade ali, a automação está te travando, está te fazendo raiva. Às vezes você está no dia a dia corrido, está no trânsito, ela acaba ali te enchendo o saco. Então você desiste, você cai fora. Agora, se a tua automação ela funcionaliza, entendendo exatamente as necessidades do teu lead de forma imediata, é muito boa. Ela te ajuda ali a diminuir a demanda. Às vezes você tem muita demanda no dia, não consegue dar de conta ali no dedo, no WhatsApp, e o robô vai lá e já vai filtrando, já vai qualificando e já vai deixando tudo pronto para o comercial atender. Porém, você precisa de uma automação que ela tem essa estratégia de atender e ser assertiva. Se for assim, você pode até dizer e deixar claro que se trata de uma automação logo no início. Oi, eu sou a automação aqui do Thales e tal, estou aqui para te atender, mas a pessoa vai interagindo lá e vai continuar. Não precisa fingir que não é uma automação, se ela for bem elaborada. Então, acho que é isso. Perfeito. E outra coisa, quais são ali os prós e contras da automação? Porque não adianta a gente dizer que é tudo perfeito, porque não existe nada 100% perfeito, né? Exatamente. Mas quais são esses contras, assim, para o pessoal prestar atenção realmente? Certo. Vamos lá. Vou começar com os prós, tá? Perfeito. Muita gente do mercado digital que vende infoproduto está escalando muita oferta no X1 através de automações, porque é inviável contratar um time para ficar atendendo no WhatsApp, 10 vendedores ali no WhatsApp, sendo que tem um robô que já consegue diminuir essa demanda, baixar ali a poeira para ele chegar e converter aos poucos os leads mais qualificados. O outro ponto positivo é que dentro da automação, Thales, você consegue pegar os dados do lead e traquear através de etiquetas. Você também tem dentro de algumas ferramentas eventos de conversões. Você tem como armazenar esse lead, fazer follow-up aí. Para quem tem CRM, é muito importante ter CRM, porque o lead passa pelo CRM, cai na automação e volta para o CRM. A gente faz toda essa integração ali. Legal. E isso é importante. Agora, o ponto negativo é quando você não tem controle, não entende de persuasão, não entende de técnica de venda, não entende bem sobre a sua própria oferta e vai instalar ali um robô que pode atrapalhar toda a sua operação. E qual é uma das maiores mentiras que tu já ouviu falar por aí, no mundo afora, sobre essas automações? Cara, as maiores mentiras, deixa eu pensar aqui. Que ela sozinha vai aumentar teu faturamento. Pronto. Agora você respondeu por mim. Não existe. É como eu acabei de explicar mesmo, Thales. A gente precisa ter toda uma estratégia antes de implementar a automação. Né? Então, ela realmente sozinha não consegue aumentar faturamento nenhum de ninguém. David, assim, voltando aqui a falar sobre as campanhas de tráfego. Como é que a pessoa ela vai identificar se... não tá chegando lead, Sim. Não tô tendo muita conversão. Será que o problema é a minha oferta, é a minha campanha, é o meu gestor de tráfego, é o quê? Existem KPIs lá dentro, tá, Thales? O que são esses KPIs? São métricas, dados. Então, cada etapa ela cumpre uma função. No exemplo anterior que eu te falei sobre eu fazer o tráfego, levar para a página de vendas, preencher o formulário e depois vai para a automação, depois vai para o time comercial, o que é que acontece? Cada etapa tem uma quantidade de pessoas que ultrapassam as etapas. Então, lá no alcance, por exemplo, tem 10 mil pessoas, o meu anúncio alcançou. Dessas 10 mil, 1.000 clicou. Dessas 1.000 que clicou, 800 chegou na página. Um exemplo, tá? 800 chegou na página. Dessas 800 chegou na página, 200 preencheu o formulário de cadastro. Dessas 200, caiu lá na automação. E aí o time comercial vai entrar lá para fazer a pré-qualificação e enviar para o closer. A partir daí eu já consigo medir se o SDR, qual é a taxa de conversão dele a partir do número de leads que chegou. E aí se tem uma disparidade muito grande, existe um gargalo ali no SDR.
Por exemplo, se está chegando 200 pessoas o time de SDR e só passou 5 lá pro closer, existe um grande gargalo lá, a depender do nicho, tá? Então a gente consegue identificar aí um dos gargalos também. A operação, ela tem um funil, dentro desse funil existe, para quem não tem SDR, é direto o closer, ou o vendedor. A gente vê a taxa de conversão do vendedor e vai identificar quais são os gargalos lá. Chegando assim no vendedor, como você também faz o treinamento das equipes de vendas, é melhor o vendedor ter ali uma espécie de script ou ele ir improvisando ali no flow, no feeling da negociação? Muita gente acha, né? Inclusive quem não entende digital nem de vendas, que vendas é feeling. Vendas é para quem tem um dom, é para quem já nasceu carismático, é aquele vendedor que fica e não tem nada a ver. Né? Vendas é totalmente treinável. Como diz o Flávio Augusto, né? A grande maioria conhece, no digital é um super referência para todos. Vendas é absolutamente treinável. Então, quando você começa a estudar sobre técnicas de persuasão, sobre rapport, sobre conexão e estuda antes de tudo isso, do atendimento, o comportamento do teu lead, quem é ele, o que ele deseja, quais são os sonhos que ele tem. E aí você começa a ter mais armas para chegar em um fechamento, em uma reunião. Existem várias técnicas, Thales, de gatilho mental, a gente antecipar a objeção. Né? Às vezes, quantas vezes você não foi no shopping, olhou lá uma peça de roupa, o vendedor disse, cara, e aí? Aí você diz, eu vou dar uma voltinha, né? Então, existem formas, vários métodos de a gente evitar isso daí, tá? Através de técnicas pré-abordagem, pré-venda, né? Que a gente faz alguns questionamentos e, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Eu posso chegar para ti e dizer, olha, Thales, eu vou te apresentar esse produto, tá? Aqui, e aí, a partir disso, se esse produto fizer sentido para você e couber no seu bolso e você gostar, você fica... Aliás, a primeira questão, se você não gostar, Thales, você me avisa, tá bom? Não tem problema nenhum, você pode me dizer que não gostou e a gente tá tudo ok. Eu atendo aqui dezenas de pessoas por dia, então não tem problema. Agora, se você gostar, tá? Se fizer sentido e couber no seu bolso, aí você compra. Fechado assim? Então a gente fecha ali aquele acordo, né? Antes o cara, tudo bem, vou perder nada, se eu não gostar eu não levo. E se eu gostar, é porque faz sentido para mim e eu tenho dinheiro. Sim. Então para mim não tem problema nenhum. Eu antecipei a objeção, quando chegou lá no final, que eu vou fazer o pitch, ele já está comprometido comigo, que se ele gostou e tem o dinheiro, ele vai levar. Entendi. E se ele não gostou, ele vai me dizer que não gostou. E aí eu posso perguntar o porquê, eu posso quebrar o objeto. Isso evita, eu vou dar uma voltinha. Sim. Né? E se adapta para vários nichos, para vários produtos. David, perguntinha capciosa. Eu como empresário aqui, certo? É melhor eu contratar um gestor de tráfego para minha empresa ou eu terceirizar, por exemplo, chego lá e te contrato? Boa pergunta. Cara, assim, eu vou me colocar no lugar do empresário, tá? Eu terceirizaria. Por quê? Fecharia com um parceiro ali. Primeiro porque eu não vou ter obrigações trabalhistas. Segundo porque os gestores realmente que são referências no mercado, pode até soar mal o que eu vou dizer aqui, mas é muito difícil eles estarem dentro do negócio contratado. Eles mesmos são a empresa. Eles já são empresa, já são contratados, já têm um know-how, já têm um background, entende? Legal. Então, esses profissionais aí, eles vão te direcionar melhor sobre a tua criação de oferta, quais são os gargalos do teu negócio. O tráfego em si, Thales, é só a porta de entrada. O gestor de tráfego hoje, que só faz gestão de tráfego, ele está morrendo. Então, ele precisa entender sobre ofertas, sobre vendas, ele precisa entender sobre a persona do lead e várias outras técnicas. Toda a etapa da jornada, todas as etapas da jornada do lead, ele tem que entender o processo inteiro. E esse profissional, dificilmente você vai ver ele sendo contratado internamente. Disponível para ser contratado. Isso, exatamente. Cara, última pergunta aqui, nosso papo tá massa, mas a última pergunta também
é capciosa. Rapaz, é pra fechar com chave de ouro, né? Tem que ser assim. Cara, vamos lá. Como não... na verdade, vou até reformular essa pergunta. O que observar para eu contratar um gestor de tráfego? Boa. Primeiro, você tem que, como empreendedor, empresário, você tem que entender um pouco também sobre tráfego. Para poder cobrar. Isso, exatamente. Como é que eu vou contratar um gestor de tráfego se eu não sei o que é nenhuma métrica, eu não sei como é que funciona nada? Não estou dizendo que quem não entende não pode contratar, mas isso é um diferencial para você escolher bem, escolher a dedo. Perfeito. Depois você vai ver quais são os gargalos que o gestor de tráfego vai te identificar e vai te ajudar a algo que você não observou na sua empresa antes. Então, se o gestor ele te deu alguma sugestão de algo que você não tinha percebido anteriormente, algum problema, algum ponto de melhoria, e você vai saber que ele é um observador de modo geral dessa parte do digital do teu negócio. Só pode interromper aqui ver também. E qual seria a característica de um profissional desse para o empresário fugir? Pronto. É o apertador de botão, né? Subidor de campanha ali. Então, o empresário pergunta a ele por que não está vendendo, ele não sabe. Ele não sabe mostrar as métricas e dizer o direcionamento que a campanha está tendo. E por quê? Então, ele tem que explicar e ensinar. Todos os meus clientes, eu ensino o que é ROI, o que é CPC, o que é CTR, que é a taxa de saída ali no link do anúncio, e por que aquela taxa está alta ou está baixa, o custo por 1000 impressões, por que está alto, tem a ver com a qualidade do anúncio em si. Eu ensino isso para os meus clientes. A partir do momento que o empresário vê que o gestor de tráfego não entende nada sobre métricas, otimizações, escala, e fora ainda da gestão de tráfego, ele não entende sobre vendas, sobre a persona do público dele e sobre toda a otimização da campanha e do funil de vendas, ele não é um bom gestor que está preparado ali para te atender ali, tá? No momento. Perfeito. David, meu irmão, mais uma vez quero te agradecer de verdade por ter topado vir aqui trocar essa ideia, trazer esse conhecimento aqui para o público. Uou. Tá? Que é muito válido. A maioria da galera que assiste a gente aqui são do marketing digital, são empreendedores, empresários e já se frustraram muito com o tráfego pago. Então, meu irmão, de verdade, muito obrigado. Quero agradecer, Thales, pelo convite, tá? E eu quero dizer para você, empreendedor, que não conhece sobre esse mercado e que ainda está fora, em pleno 2025, do mercado digital, você tem que correr para dentro urgente. Urgente porque o seu concorrente provavelmente já está fazendo isso e você está perdendo muitas vendas. E aí, Thales, nós conhecemos vários empresários aqui, em Fortaleza mesmo, a gente atende em todo o Brasil, tá? Mas aqui de Fortaleza mesmo, que entraram no digital através dos nossos serviços, principalmente no nicho aí de consórcio automotivo, que tiveram um boom ali com alguma implementação de funil, com alguma estratégia de tráfego, e você que está fora, entre, corra urgente. Pode procurar a gente que a gente resolve esse BO aí. Isso aí. Você, galera, que está assistindo a gente até agora, muito obrigado, de coração, forte abraço.